Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, muito obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque tu és um Deus que tem abençoado, Pai, a tua igreja, tem abençoado os irmãos, Pai, da UPH. E nesse instante eu venho te pedir, Pai, conduz essa reunião, fala aos nossos corações, primeiramente, Deus, através da ministração do reverendo André, que é um grande incentivador, Pai, do trabalho masculino na nossa igreja. Abençoa sempre e cada vez mais a vida dele, Senhor. Muito obrigado pela permanência dele na tua casa, Pai, na igreja do Rio. Continua usando a vida dele no nosso meio. É isso que eu te oro, Pai. Recebe que nossos corações estejam receptivos à tua palavra nesse instante. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Antes de lermos o texto, para a nossa reflexão nesta tarde, eu quero registrar o meu voto de apreciação pelo trabalho que os irmãos têm feito junto à Federação de Homens do Presbitério do Redentor. Eu fui convidado pelo nosso irmão Will e eu tenho dito que eu tenho sido testemunha do trabalho incansável do Will junto à classe Logos, junto à Federação de Homens e junto ao PH da nossa igreja. Antes da leitura do texto, é bom a gente frisar de que em alguns presbitérios, muitas igrejas não têm dado a relevância e a importância necessária ao trabalho federado. Então, esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho de forma constante lançar a semente, que isso seja preservado no coração dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e a minha oração é que outros homens de outras UPHs do nosso presbitério sejam despertados também para a importância do trabalho masculino. Sempre quando eu estou diante da UPH, quer seja a UPH a nível de igreja local, federação, a nível sinodal, eu faço sempre questão de ressaltar que nenhuma outra sociedade interna empresta mais mão de obra para o conselho da igreja e para a junta diaconal do que o PH. Então, às vezes, nós ouvimos certas comparações de sociedades domésticas. Ah, o PH não é tão atuante, o PH não tem uma agenda assim robusta, mas as pessoas esquecem que os homens da UPH estão governando a igreja na condição de presbíteros. Às vezes, muitas pessoas esquecem que os homens da UPH estão cuidando da mordomia cristã por meio da junta diaconal da igreja. Então, nenhuma outra sociedade interna fornece mais mão de obra para a liderança da igreja do que a UPH. Por isso, dá a importância de cuidarmos da UPH, de, consequentemente, cuidarmos dos homens da igreja. Nessa fala inicial, eu quero cumprimentar a todos e dizer da minha alegria de poder estar aqui mais uma vez. Nós vamos ler no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13, nós vamos avançar na leitura até o verso 35. É um texto um pouquinho extenso, mas vai nos ajudar na compreensão do contexto. Capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, a partir do 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirma que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão, palavra bendita do Senhor. Amados, eu quero acreditar que todos nós que temos contato com as Escrituras Sagradas, em especial com os Evangelhos, temos esta passagem guardada no nosso coração, que conta a história de dois discípulos a caminho de uma aldeia chamada Emaús, depois do episódio da crucificação de Jesus Cristo. O texto começa dizendo de que naquele mesmo dia, que dia é esse? O dia da ressurreição. Estavam eles de caminho para uma aldeia chamada Emaús. O texto diz que estava distante de Jerusalém 60 estádios. Para que os irmãos tenham uma ideia desta distância, nós estamos falando aproximadamente de 12 quilômetros. Ou seja, eles estavam caminhando, falando acerca do que aconteceu. O verso 14 diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E se tivermos a curiosidade para entender que coisas são essas, quando o evangelista fala de todas as coisas sucedidas, nós contemplamos e entendemos como a traição,
o julgamento, a condenação e morte. Vou repetir: a traição, o julgamento, a posterior condenação e a morte de Jesus. Eram estas coisas que estavam alugando o coração dos dois discípulos. Caminhavam sozinhos em direção a esta aldeia. A esta aldeia. Tinham que percorrer aproximadamente 12 quilômetros. Só que num determinado momento, diz o texto, de que o próprio Jesus se aproximou deles. E a Bíblia diz que eles estavam impedidos de o reconhecer. Isso pode ser em função da incredulidade, mas eu adiciono um outro elemento a este fato. Jesus não foi reconhecido aqui porque aquele servo de dores, de sofrimento, de quem as pessoas escondem o rosto, um servo que sabe o que é padecer, de quem os homens não queriam contemplar a face, aquele servo que levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, este servo de dor e de sofrimento que poeticamente é descrito pelo profeta no Antigo Testamento, não era este Jesus aqui. Esse Jesus gozava agora daquilo que eu chamo de esplendor da ressurreição. Existe uma discussão interessante e as pessoas perguntam: será que depois da ressurreição Jesus recebeu de Deus o Pai toda a sua glória? E a teologia discute muito acerca disso, porque em João 17, na oração sacerdotal, ele vai falar: Pai, glorifica o Filho com a glória que eu tinha junto de ti antes da fundação do mundo. E se você for me perguntar, eu vou dizer para você o que eu penso. Eu não acho que Jesus aqui tinha toda a sua glória ainda, porque nós e os homens daquela época, habitando um corpo corruptível, eram incapazes de estar na presença de Jesus com toda a sua glória, esse Jesus completamente glorificado. Agora sim, a destra de Deus Pai intercedendo por nós, hoje sim ele tem toda a sua glória, mas nesse momento aqui, aquilo que eu chamo de esplendor da ressurreição, gozando de um corpo com poderes sobrenaturais. Ele poderia passar por uma porta fechada, ele não poderia ser assassinado mais uma vez, ele poderia se ocultar de qualquer tipo de ambiente, ou seja, por conta do corpo da ressurreição, algumas coisas precisam ser levadas em conta diante deste corpo, mas não toda a sua glória. Então, por isso que os discípulos aqui estavam como que impedidos de o reconhecer. E Jesus sempre usando o seu mesmo método, Jesus usando sempre a sua mesma tática. O que vos preocupa? Jesus, que sabe todas as coisas, todas as vezes em que Jesus se aproximou de pessoas e fez perguntas, Jesus estava provocando as pessoas a refletirem. Jesus sabia, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sabia o que se passava tanto na conversa quanto no coração daqueles discípulos. E Jesus pergunta: o que vos preocupa? E é interessante que o Cleopas, um dos discípulos, parece que é meio que exortativo, exortando Jesus. És, porventura, o único que, estando em Jerusalém, é ignorante, não sabe as ocorrências dos últimos dias? Você estava em que mundo? Quem é você que, estando em Jerusalém, não sabe daquilo que aconteceu nos últimos dias? E Jesus é mais uma vez provocativo, é, exigindo que as pessoas pensassem. E no verso 19 ele vai perguntar: quais? Como se ele não soubesse quais ocorrências, o que aconteceu. É como se ele estivesse falando assim: fala para mim, né, eu quero saber se vocês sabem de fato quais são estas ocorrências, o que aconteceu nos últimos dias. E eles começaram a explicar o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, e começam a trazer palavras
interessantes, né, qualidades. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, mas não é um simples Jesus, é um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do todo o povo. E como as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte, aí depois de descrever Jesus, ele vai dizer: "Pai, nós esperávamos que ele fosse o profeta que viria a redimir a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia. É verdade que algumas mulheres afirmaram terem tido uma visão de anjos, e o testemunho das mulheres naquela época não era levado em conta, não poderia ser aceito como um testemunho legal, mas está certo, algumas mulheres afirmam terem tido uma visão de anjos, tendo ido de madrugada, não acharam o corpo de Moisés, e a visão de anjos diziam que ele vive. E alguns nossos, de fato, foram lá confirmar aquilo que as mulheres afirmaram, mas, de fato, não puderam ver o corpo de Jesus. No final do texto diz, mas não o viram. E a partir daí, Jesus chama a atenção deles e chama eles de nécios e tardos de coração. Quem é o nécio? O nécio é aquele que não vê, não ouve, não fala, não sabe, é um ignorante, não tem conhecimento de nada. E Jesus chama eles de nécios e tardos do coração. Porventura não convinha, e Jesus começa a falar acerca das profecias. Porventura não convinha que ele padecesse e entrasse na sua glória. E eu queria te chamar a atenção para o verso 27, irmãos. De todo esse texto, talvez o verso 27, todas as vezes que eu leio o verso 27, eu me emociono. Porque a Bíblia diz que ele começou por Moisés, discorreu pelos profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso é extraordinário. Nenhum pastor pode abrir as Escrituras e falar dele mesmo, porque o assunto é Jesus. Nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum pregador, conferencista, nenhum irmão de igreja, nenhum professor, ninguém tem autoridade para abrir a Bíblia e para falar dele mesmo. Mas esse aqui, que falava das Escrituras, diz o texto, que expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O assunto das Escrituras sagradas é Jesus. O tema dos profetas é Jesus. O tema dos sacerdotes é Jesus, dos reis, dos juízes, dos irmãos do passado, das irmãs do passado, do Novo Testamento é Jesus. Ele estava expondo as Escrituras que falava dele mesmo. Isso é extraordinário. E diz o texto, depois de dar uma aula enquanto caminhavam, chegou o momento deles entrarem na aldeia. E Jesus fez um sinal como que se estivesse interessado em continuar caminhando. E diz o texto que ele foi constrangido. Fica conosco. A tradição judaica diz que você rejeitar um convite de um judeu para pousar ou para estar diante da mesa é algo assim muito descortês, indelicado. Fica conosco, já é tarde. E diz o texto que ele foi constrangido e ele entrou. Ele vai se assentar à mesa mais uma vez. Ele se assenta à mesa, ele toma o pão, ele abençoa e ele parte. Diz o texto que ele lhes deu. Então, diz o verso 31, os olhos foram abertos, Jesus não estava mais lá, era o corpo da ressurreição. Ele poderia se ocultar de qualquer ambiente fechado, ele poderia atravessar portas e paredes, ele poderia ser atingido por qualquer coisa mortal, ele não seria morto, porque aquele corpo era o corpo da ressurreição, e essa teologia maravilhosa, e é um tema para depois, né? Humanidade e divindade de Jesus, eu deixo aqui essa sugestão para o nosso presidente, e quando abriram os olhos, eles começaram a falar: porventura não nos ardia o coração
quando pelo caminho ele nos falava acerca das Escrituras, então vamos, ele ressuscitou a ele. E diz o texto que eles voltaram e encontraram os 11, Judas Iscariotes não estava mais, e os outros também que foram alcançados pelo ministério de Jesus, e começaram a contar o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É um texto extraordinário, é um texto que a gente, só fazendo a leitura do texto, e lê e relê, já enche a nossa alma de alegria, de regozijo. Mas, a despeito da nossa fragilidade, da nossa pequenez, eu queria chamar a sua atenção para 3 estágios da caminhada humana presentes nesse texto. 3 estágios ou 3 status da caminhada do homem que são descritas neste texto e que devem muito nos fazer pensar. Primeiro status ou primeiro estágio, eu queria que você voltasse na sua Bíblia, estão presentes no verso 13 e 14. Os versos 13 e 14, eles descrevem o primeiro status da caminhada da vida humana, que é a caminhada sem Jesus. Vou repetir. O primeiro status ou estado da caminhada humana é a caminhada sem Jesus. A Bíblia diz que eles estavam a caminho de uma aldeia, mas eles estavam sem esperança. Eles só voltaram para Emaús porque eles não tinham esperança na ressurreição. Eles estavam com o coração desesperançados. Eles estavam sem boas perspectivas. Eles não estavam inflamados com tudo aquilo que foi alvo da profecia trazida pelos profetas. Eles estavam sem esperança. Mas não apenas isso, eles estavam ignorantes, porque as profecias afirmavam de que Jesus padeceria, mas no terceiro dia ele venceria a morte. Então, quando nós olhamos para esse status da caminhada ou da vida humana, nós começamos a olhar para o mundo. Quais são as 2 maiores características de uma vida que caminha sem Jesus? É a falta de esperança e a ignorância. Por que que uma coisa está ligada para a outra? Com a outra, é ignorância quanto ao projeto de Deus em Cristo para salvar a vida humana, e porque eles ignoram isso, eles não têm esperança da eternidade, não têm esperança de um futuro com Cristo, não têm esperança de que tudo isso aqui um dia vai acabar. Hoje nós olhamos para a sociedade, para a forma como o homem estabelece os seus dias. Esse homem que caminha sem Jesus são pessoas que são entristecidas por natureza. Elas não têm esperança e, quando tentam, de uma forma ou de outra, exercer um sentimento de esperança, depositam em lugares equivocados. Às vezes é na política, às vezes é no dinheiro, às vezes é na boa posição profissional, às vezes é no sobrenome da família, às vezes é na religião, às vezes é naquilo que ela acha que é o correto, são nas suas filosofias. Então, quando nós olhamos as pessoas caminharem sem Jesus, são pessoas que não têm esperança, são pessoas tristes, são pessoas que o medo toma conta, são pessoas que, de uma forma ou de outra, se desesperam com facilidade, são atribuladas diante de qualquer tipo de prova, qualquer tipo de provação, se entregam facilmente. Então, é impossível, irmãos, impossível que a gente contemple a vida de quem quer que seja, que caminha sem Jesus, que não esteja desesperançado e ignorante acerca da promessa que Deus tem em Cristo Jesus para a vida dos seus. Era um momento de muita tristeza. Eu fico imaginando que aqueles 60 estádios que, de uma forma ou de outra, compreendiam
aproximadamente 12 quilômetros. Eu já li alguma coisa em termos de 10, de 13, alguma coisa nessa faixa. Era um caminho longo, era um caminho triste, era uma conversa que não agradava o coração nem de um discípulo, nem do outro, e nem de qualquer pessoa que se aproximasse. Era uma caminhada onde o tom da desesperança, do medo, da ignorância, da tristeza, é, da alma sem alegria, era o tom da caminhada daqueles dois irmãos. Então, primeiro, o estado da caminhada humana é a caminhada sem Jesus. E a caminhada sem Jesus aponta para um coração desesperançado, ignorante e cheio de medo. Mas a partir do verso 15, alguém se aproximou. A partir do verso 15, o status da caminhada daqueles dois homens muda. Se no verso 13 e 14 eles caminham sozinhos, eles não caminham com Jesus, o texto diz, no verso 15, aconteceu. Começa assim o verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que bênção, mudou o status. Mudou. Aqueles dois que caminhavam sozinhos, que caminhavam recebendo o tom, né? O norte deles estava cheio de desesperança, estava cheio de ignorância e de medo. Agora Jesus chegou. E vamos pensar de uma forma assim muito prática, vamos pensar assim de uma forma é, muito clara. É possível que diante de uma caminhada onde o tom era a falta de esperança, ignorância e o medo, agora com a presença de Jesus, e estes sentimentos, estas matérias que estavam presentes no coração desses dois, não poderiam permanecer, deveriam ser mudadas, deveriam ser arrancadas do coração deles, porque agora tem algo diferente, algo maravilhoso. E aconteceu que, enquanto iam conversando e discutindo pelo caminho, o próprio Jesus se aproximou, mas disse que não apenas se aproximou e ia com eles. É como se Jesus estivesse dizendo assim: agora eu vou caminhar com vocês. E se nós pensamos três elementos presentes na vida daqueles que caminham sem Jesus, eu quero pensar três elementos que estão presentes na vida daqueles que caminham com Jesus. E a primeira é que não dá para deixar de reconhecer que, mesmo caminhando na presença de Jesus, algumas coisas nos preocupam. E diz isso exatamente no verso 17. E Jesus lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? Então Jesus caminha com a gente? Caminha, mas nós somos mais responsáveis. Nós não estamos mais desligados. Nós procuramos entender o mundo que está à nossa volta. Nós agora temos a preocupação de discernir o tempo e discernir as coisas que estão à nossa volta. Os nossos olhos não estão mais vendados. Os nossos olhos já não estão mais como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam andando e Jesus pergunta: vocês estão preocupados com o quê? E ao longo da caminhada, eles vão responder para Jesus: a gente está tentando entender o universo que está à nossa volta. Porque nós pensávamos que era Jesus que ia redimir a Israel, mas hoje já é o terceiro dia, as mulheres foram lá e afirmam terem tido uma visão de anjos, afirmando que ele vive. Outros irmãos nossos foram ao sepulcro, mas também não viram absolutamente nada. Não viram nada. Mas agora, Jesus caminhando com o ser humano,
o mundo começa a se descortinar. Nós começamos a entender a origem humana, de onde nós estávamos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então, a primeira é o discernimento. O que vos preocupa? Vocês estão tentando discernir o quê? Vocês estão tentando entender o quê? Então, o primeiro elemento daquele que caminha com Jesus. Mas há um segundo elemento no verso 19, e diz, quando Jesus pergunta quais eram os acontecimentos, e eles vão dizer assim, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno. Era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Quando Jesus caminha com a gente vai discernir o mundo à nossa volta e, como consequência, a gente reconhece quem Jesus é. Jesus é varão profeta, é poderoso em palavras e obras, diante do Pai que o enviou e diante de todo o povo. Quando Jesus se aproxima de nós, o nosso coração muda, porque é impossível que Jesus caminhe com a alma de quem quer que seja, sem que essa alma seja mudada, sem que ela passe a discernir o mundo à sua volta e passe a reconhecer quem Jesus é, quem ele é. Então é interessante a forma como eles descrevem Jesus para o próprio Jesus. Olha, a gente está sentindo falta, mas quem era aquele Jesus que a gente viu? Ele era varão profeta, ou seja, o que ele falava se cumpria, mas ele era poderoso em obras, estava falando dos sinais, dos milagres, dos prodígios, de tudo que Jesus fez e que está hoje contido nos evangelhos. Mas varão poderoso em obras e palavras, a palavra dele confortava, consolava, exortava, convertia, ensinava. Ele era assim diante de Deus e diante de todo o povo. Então, aqui nós encontramos o segundo status na vida do homem, que é aquele que caminha com Jesus. Se no primeiro momento aquele que caminha sem Jesus, agora é aquele que caminha com Jesus. É aquele que tenta discernir o mundo à sua volta, tem discernimento das coisas, não quer caminhar com os olhos fechados, mas ao mesmo tempo ele reconhece quem Jesus é. Mas tem um terceiro elemento que faz parte da vida daquele que caminha com Jesus, e o que está presente no verso 22 ao verso 24. Porque aquele que caminha com Jesus, de uma forma ou de outra, ele passa a reconhecer a pessoa do seu irmão. Eles vão falar de mulheres que foram ao sepulcro e ele vai falar de irmãos que foram e não viram Jesus. Ou seja, de uma forma ou de outra, as mulheres não poderiam ser citadas aqui, nesta conversa, porque o testemunho delas não era aceito naquela época, mas elas são citadas. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam, mulheres que faziam parte desse ministério, nos surpreenderam. Olha que de uma forma ou de outra a palavra dos discípulos, no fundo, reconhecem o testemunho destas mulheres. As palavras nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo de Jesus, elas afirmam terem tido uma visão de anjos. E esses anjos afirmam que ele vive. Tá certo que alguns irmãos foram lá porque era prática e não viram nada, não viram o corpo dele. Então, quando a gente caminha com Jesus, nós discernimos o mundo à nossa volta, nós reconhecemos aquilo que Jesus faz por nós, fez por nós, e nós passamos a reconhecer a vida dos nossos irmãos. É o segundo estado da vida, status da vida humana. O primeiro, aquele que caminha sem Jesus. O segundo, aquele que caminha com Jesus. Mas do verso 32 ao verso 35, o status muda.
Agora nós temos uma nova forma de caminhar que está descrita aqui. Esses discípulos começaram saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, caminhando sem Jesus, entristecidos, ignorantes acerca das coisas que estavam acontecendo e cheios de medo. Jesus se aproximou deles e eles passaram a caminhar com Jesus, discernindo, reconhecendo e contemplando a vida do irmão. Mas a partir do verso 32 ao 35, agora eles caminham por Jesus. Que extraordinário. Caminharam sem Jesus, passaram a caminhar com Jesus e agora eles caminham por Jesus. E aqui nós temos mais 3 elementos para a vida daqueles que caminham por Jesus. O verso 32 diz assim: o nosso coração não ardia quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. O primeiro elemento da vida daquele que caminha por Jesus é aquele que sabe discernir o que é coisa de Deus, o que não é coisa de Deus. Quando eu vivo a minha vida por Jesus, eu tenho a responsabilidade de separar, de promover a diferenciação daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Quando ele foi embora, eles abriram os olhos depois da oração, eles disseram um para o outro: oh, o nosso coração não ardia, o seu não ardia, o meu ardeu. Eles estavam reconhecendo que era obra de Deus. Aquele que caminha por Jesus é aquele que tem discernimento se a obra é de Deus e se a obra não é de Deus. E isso é muito importante, interessante, porque no início da igreja, nos Atos dos Apóstolos, na perseguição, alguém se levantou e disse: olha, dai de mão destes homens, porque se essa obra for de homens, ela vai perecer, mas se for de Deus, ninguém pode impedir. E quando a gente caminha por Jesus, o Espírito Santo nos concede discernimento. O nosso olhar não fica mais embaçado, porque a obra de Deus não gera um olhar embaçado, não gera confusão, não gera rixa, não gera rivalidade, não gera concorrência. Aquilo que é de Deus congrega. E a gente tem que ter discernimento para isso. O primeiro elemento na vida daquele que caminha por Jesus é o reconhecimento daquilo que é a obra de Deus e daquilo que não é. A Bíblia diz, do verso 33, que ele, e na mesma hora, levantando-se, o segundo elemento daquele que caminha por Jesus, ele reconhece que a obra de Deus merece um caráter de urgência. Eles não ficaram esperando, eles não ficaram discutindo, não houve troca de acusações. Você não reconheceu, você também não reconheceu. Pelo contrário, eles compartilham o coração movido de alegria, o coração que ardia, reconhecem que é de Deus, é Jesus, ressurreto dentre os mortos. Agora a gente precisa trabalhar. E diz o texto que na mesma hora eles se levantaram. Isso me faz lembrar de Jesus, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão, com a presença da Santíssima Trindade, Deus o Pai afirmando: este é meu Filho amado em quem me comprazo, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e o Filho sendo batizado. E diz o texto que ele, sendo batizado, saiu logo da água. Ele tinha um ministério para iniciar, ele tinha algo para fazer, ele tinha que cumprir a vontade do Pai que o enviou. Então, o segundo elemento da vida daquele que caminha por Jesus, ele não deixa para fazer amanhã aquilo que deve ser feito hoje, em nome de Jesus. O terceiro e último elemento da vida daquele que caminha por Jesus está no verso 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Se aqueles que caminham com Jesus têm um dos elementos de que é reconhecer a importância do outro, esse elemento da vida daquele que caminha por Jesus desfruta da comunhão.
Eles voltaram e encontraram os 11. Judas Iscariote já não existiam mais. Já havia tentado contra a própria vida e gozaram da felicidade das boas novas que ele vive. Louvado seja Deus por isso. Um dia nós caminhamos sem Jesus. O nosso coração era um coração sem esperança, ignorante e cheio de medo. Mas um dia a graça de Jesus nos alcançou. Mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Passamos a discernir o mundo à nossa volta, reconhecemos a obra de Jesus e reconhecemos a importância das pessoas, o trabalho e o ministério das outras pessoas. E agora que temos uma fé madura, nós estamos caminhando por Jesus, reconhecendo aquilo que é a obra de Deus, aquilo que não é. No segundo momento, não deixando para amanhã, mas tratando com urgência aquilo que deve ser feito hoje, a fim de que também nessa caminhada possamos desfrutar da comunhão dos santos. Que palavra maravilhosa! Eu sou apaixonado pela descrição do testemunho da ressurreição na vida dos dois discípulos que caminhavam para a aldeia de Emaús. Mas Jesus ressuscitou. A trajetória muda. Agora é retorno para Jerusalém. Jesus nos alcançou e a gente caminhava em direção ao mundo. Agora a trajetória mudou. Caminhamos em direção a Jerusalém celestial. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que essa palavra encha o nosso coração de luz e nos dê autoridade espiritual para vivermos a vida caminhando com Jesus e por Jesus. Amém. Pai de amor, Pai de infinita bondade, Pai de misericórdia, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, a palavra conduzida, Senhor Deus, dirigida por Ti, através da expressão do Teu servo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela edificação da palavra. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer muito por tudo que Tu já deu a ele, por tudo que Tu tem dado, por tudo que Tu ainda darás, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo convívio em família que teu servo está vivendo neste momento. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos pais deles, pelo pai dele estar em plena recuperação, Senhor Deus, por estar matando a saudade, abraçando seu filho, Senhor. E, Senhor, que tu possa continuar dando tempos e tempos de vida a esse nosso irmão. Pai querido, também queremos te agradecer o irmão dele que faz aniversário logo agora. Ó Senhor, que tu possa continuar cobrindo esta casa com o teu manto santo, protegendo e dando alegria de coração a cada um. Amém. Que a nossa saudade de estarmos junto com o teu servo possa ser compensado por estar junto da sua família. Amém. E que tu possa, Senhor, continuar abençoando. Assim eu te peço e assim te agradeço. Senhor, com perdão dos meus pecados, com perdão dos nossos pecados, mas na certeza da tua glória e da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.